Olá, pessoas de luz. Hoje eu vim falar sobre reflexão versus crise existencial. Porque se a gente for parar para pensar e refletir um pouco, inclusive é o tema do vídeo, a gente pode perceber que muitas vezes a falta de reflexão, a falta de parar para refletir por coisas que vêm à nossa mente muitas vezes e ficam insistindo, e a gente às vezes por não querer olhar para aquilo naquele momento, por procrastinar o olhar para aquela situação, aquela dor, aquela ferida aberta, ou para aquela situação em que a gente precisa refletir para encontrar uma saída, mas que às vezes é tão difícil até de parar e pensar, que a gente acaba deixando de lado, e tem uma hora que a crise existencial vem justamente para isso. Ela vem como uma onda que arrasta a pessoa e meio que obriga a pessoa a olhar para aquilo, aquelas situações, fazer as reflexões que ela estava procrastinando fazer, né? Então, queria iniciar, né, já falando sobre a questão do nosso medo. O medo que às vezes a gente tem de encarar certas situações. Seja porque a gente fez algo que pode ter magoado alguém e a gente não gosta de se ver nesse papel de ter feito alguém de vítima, né? De ter machucado, de ser uma pessoa que pode fazer isso, sendo que a gente é humano e todo mundo tem essa possibilidade tanto de ser magoado pelo outro quanto de magoar, né? Então, às vezes, eu acho que principalmente quando a pessoa que magoa, ela tem muita dificuldade de olhar para aquilo, para o que ela fez, né? E ver aquilo ali, e olhar e pensar, nossa, eu magoei e eu preciso mudar isso. Só que em contrapartida também só vai mudar aquela pessoa que realmente olhar, né? Se a pessoa ela foge dessas observações, dessas reflexões sobre si mesmo, do autoconhecimento, ela tende a sempre manter o mesmo padrão de repetição de erros, ou o mesmo padrão de escolhas erradas na vida dela, porque ela não vai compreender, ela não parou para refletir e compreender por que certas coisas sempre acontecem, por que ela magoa a pessoa, por que ela sempre se sente magoada com pessoa X ou pessoa Y, né? Ou com o comportamento de outras pessoas, porque algumas pessoas se magoam com comportamentos alheios que nem interferem na vida dela. Se você é esse tipo de pessoa que o comportamento de uma pessoa, por mais que não interfira na sua vida, lhe magoa muito, como pessoas que se importam muito com o peso da outra pessoa, que às vezes a pessoa nem conhece, tipo, nem é uma questão de se preocupar com a saúde, mas fica se preocupando com o peso da outra pessoa, com o relacionamento da outra pessoa, que às vezes de forma alguma vai interferir na sua vida, a não ser que você veja que a pessoa está se metendo numa situação difícil, e aí você queira ajudar e tal, é uma coisa, mas tem gente que julga muito o tempo todo as pessoas sem motivo algum, sabe? Sem motivo algum, só pelo ato de às vezes olhar mais para a vida do outro do que olhar para a própria vida. E às vezes a gente vê muito isso, principalmente agora na internet, né? É como se a vida do outro na internet fosse como você assistir uma TV, tá assistindo ali uma novela, e aí você se distrai tanto vendo aquela novela, que é a vida alheia, que acaba que você para de olhar para sua própria vida, você procrastina o seu estudo, você procrastina a, sei lá, a sua alimentação, os seus planos, às vezes até um diálogo dentro da sua casa, você vai procrastinando porque, não, porque agora é o horário da novela, agora é o horário do jornal, agora é o horário de etc, sabe? Então agora é o horário de ficar olhando as redes sociais, que é uma coisa, acho que viciante, né? Que todo mundo hoje em dia tem que lidar com esse tipo de vício. Algumas pessoas, a maioria, na verdade, eu acho que não vê ainda, né, as redes sociais como vício e tal. Mas esses meios são meios de procrastinar, né? De procrastinar a reflexão, de olhar para si. Aí entra também na questão da rede social, também entra muito, ela vem com o papel de, às vezes, as pessoas se compararem muito. Então aí entra muito umas situações assim como, a vida do outro é melhor do que a minha, a vida do outro é perfeita, eu queria ter a vida do outro, queria ter o relacionamento do outro, eu queria conseguir emagrecer rápido como o outro, sendo que às vezes o que a pessoa vai mostrar ali
é só o que há de bom na vida dela, né? As pessoas normalmente não mostram em redes sociais o que há de ruim, as coisas negativas que estão acontecendo, se brigou, se tá triste, são poucas as pessoas que mostram. E não é que a pessoa tenha que mostrar, né? Não é que a pessoa vai ficar triste e vai sempre postar, nossa, estou triste na rede social, até porque dependendo do nível é melhor você procurar uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica, um amigo para conversar, uma terapia, ao invés de ficar postando em rede social. Só que o problema é que às vezes ao invés da pessoa parar e pensar e refletir, tipo, por exemplo, por que que eu quero ter essa outra vida? Será se realmente na minha vida não há algo bom, não há... será se essa pessoa, eu não tenho coisas também preciosas na minha vida, no meu dia a dia, que muitas pessoas gostariam de ter e eu tenho e eu não estou valorizando porque eu estou querendo ter uma vida que não é minha, que não me pertence, ao invés de olhar para mim e ver que eu tenho coisas boas na minha casa, eu tenho coisas boas na minha família, eu tenho coisas boas no meu cotidiano, né, que eu consegui ter, ou como é que diz, eu consegui vencer situações, que eu consegui ter coisas que às vezes poderiam para outras pessoas parecem ser impossíveis, mas não muitas pessoas ficam mais nesse de olhar para o outro do que olhar para si mesmo, né? Então, muitas vezes a reflexão que a gente acaba procrastinando de olhar naquele momento, que a gente acaba não querendo ter, né? Principalmente quando é alguma situação, quando é alguma situação de dor, quando é alguma situação que mexe com alguma emoção, do presente ou do passado, mas que mexe muito com as nossas emoções, a gente tende a deixar isso de lado. E quando vem a crise existencial, ela vem arrastando mesmo. Ela vem dando aquela arrastada na gente, botando a gente bem assim, tipo, para aqui agora. Você vai parar aqui agora e você vai olhar para essa situação, porque você não pode mais deixar isso de lado. E tem gente que dentro da crise existencial consegue sim ver isso, consegue olhar, consegue refletir, consegue até às vezes curar ali dentro daquele momento, né? Que normalmente eu chamo de deserto, que a gente passa por um deserto, que é quando a gente passa por uma fase de uma reflexão muito profunda, assim, que a gente às vezes necessita ressignificar coisas da nossa vida, que é mais do que uma crise existencial. É um momento de ressignificação, que é o que eu considero a fase do deserto, pelo menos quando eu passei por ela. Eu vi que eu tive que ressignificar muita coisa, olhar para muitas coisas, assumir coisas dentro de mim, assumir pensamentos, assumir emoções, e a partir dali pensar, agora como que eu vou trabalhar isso, sabe? E quando a gente não olha, quando a gente vai deixando pra lá, ah não, porque eu não vou mexer aqui nessa ferida, vou deixar ela aqui quietinha, ela não vai cicatrizar, porque às vezes, né, vamos levar para uma metáfora aqui, se você tiver um ferimento e você só deixar ele lá sem olhar para ele, sem limpar, sem passar uma pomadinha, passar um remédio, tarará, cuidar dele direitinho, ele não vai cicatrizar, inclusive ele pode aumentar, pode piorar, ele vai estar lá doendo e você vai ficar tentando fingir que não está doendo, né? Então, o olhar para nossa dor, olhar para nossas emoções, o ter essa reflexão, parar e ter essa reflexão, ele vem muito de olhar a ferida, procurar saber qual remédio, né, metaforicamente falando, qual remédio é necessário para se curar essa ferida, ou seja, qual meio eu vou buscar para curar essa sensação, essa emoção, e a partir daí eu usar esse meio de forma correta para que eu consiga aos poucos e com paciência e olhando e mexendo e limpando e pondo o remédio correto para que essa ferida chegue a cicatrizar um dia. Porque se a gente só fingir que não olha, não vai adiantar de nada, né? Então, sempre que puder, assim, claro que a gente às vezes está ali trabalhando, fazendo alguma coisa importante que exige nossa concentração, e a gente não pode parar naquele momento para refletir. Mas uma dica que eu dou, que eu uso às vezes, que eu acho muito interessante, é se você não está podendo refletir naquele momento, que você tem que, por exemplo, resolver alguma coisa, ou tem que conversar com alguém, ou tem que, sei lá, apresentar um trabalho, você está trabalhando, você tem que ter concentração naquilo que você deve estar fazendo, você pode anotar a reflexão que você veio, assim, tipo, aí me veio essa reflexão aqui na cabeça,
Aí você vai e anota. Você pode anotar no papel ou pode anotar no seu bloco de notas no seu celular. Aí você deixa anotadinho. E quando você tiver tempo, né, tipo, se for fazer uma meditação, ali no seu momento de que você separa para olhar para as suas questões, que é muito bom você fazer, você ter esse momento para você, seja para você meditar, para fazer oração, fazer os dois juntos, fazer tudo no mesmo momento, para refletir. Se você não tem, é bom você separar, você pode começar com um pouquinho, tempinho assim por dia, a hora do banho pode ser o seu momento de reflexão. Não precisa ser tipo, eu vou separar ali 1 hora, 2 horas do meu dia para me fazer isso. Até porque se você for querer fazer de uma forma metódica, não sai natural, entende? Então você pode fazer isso na hora do banho, simplesmente, sei lá, tomando banho, e aí você, tipo, aproveita para ter presença no banho, né? Não toma um banho como se com a pressa de tomar banho, já pensando no que você vai fazer depois. Porque o meditar é você ter atenção naquilo que você está fazendo. Então você vai tomar seu banho, você pode pensar, nossa, tem que refletir sobre isso, e tal, você vai pensando naquilo. Pode ser antes de dormir, você faz essa oração, reflete, entrega as suas questões na mão de Deus, ou da santidade que você segue, ou do universo, tanto faz. Mas você entrega, sabe, pede para que se acalme, né, o seu coração, para que você consiga ter respostas sobre as suas questões, para que você consiga resolver, né, que a resolução chegue de forma correta e mais, como é que diz, mais facilitada possível de ser, né, efetuada por você. Então, às vezes, a gente precisa, às vezes, é melhor você ter esses momentos, separar esses momentos diários para ter vez ou outra, assim. É sempre que ela vir, né, você vai anota, e quando você estiver em casa, você puder ali do seu tempinho, você vai e olha para aquela reflexão e tenta encaixar ela e pensando e, né, como é que eu posso dizer? E abrindo aquela reflexão para que você atinja camadas mais profundas da reflexão. Digamos que a reflexão ela vem como um tema X, né, aqui, assim, um tema X. E ela vai desabrochando, às vezes você vai vendo dentro daquele tema, você vai vendo outras questões, a partir do momento que você quer olhar, né, às vezes vem por intuição, a espiritualidade que lhe guia vai lhe mandando respostas aos poucos, mas a partir do momento que você quer olhar. Se você sempre fugir, se você não quiser olhar para aquilo, vai ficar ali só no suspenso, vai ficar suspenso até que um dia você queira olhar, entende? E às vezes esse não olhar vai fazer com que aquilo só cresça, 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 e acabe ficando um pouco mais difícil de você conseguir ter discernimento, né, e tal. Mas claro que existem situações também, por exemplo, de trauma, que às vezes as pessoas realmente vão demorar, vai ser demorado para você conseguir olhar para aquilo, e tudo bem, você tem que ter seu tempo. Lembrando que você pode contar com a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta, assim que ou até um amigo que você confie de início, dependendo do tema, para que você consiga, talvez, que lhe ajude a refletir também de forma clara, né? Porque às vezes as pessoas também têm essa dificuldade de refletir sozinho, né? Então, às vezes você pode fazer uma terapia, você pode, com a ajuda de um psicólogo, você pode também, se você já refletiu inicialmente sobre aquilo, mas você estagnou, não consegue mais achar saída dentro daquele tema, você pode procurar um psicólogo, pode procurar um terapeuta e com o auxílio dele você pode conseguir abrir mais esse leque e ver mais profundamente essa emoção, essa situação, até que você possa curar, porque às vezes a gente consegue, né, digamos, lidar com a situação sozinho até certo ponto. Quando chega em uma camada mais profunda, muitas vezes a gente precisa sim de ajuda, muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho, né? E às vezes a gente pode contar só com o auxílio espiritual, e outras vezes a gente também necessita contar com o auxílio de um especialista, né? Como eu já falei, de alguém que vai lhe ajudar ali, né? Com aquela questão. E em questão de ser uma pessoa, por exemplo, um amigo e tal, às vezes a gente necessita, às vezes, por exemplo, de falar, né? De você ter uma pessoa sincera ali que vai lhe falar, ver o ponto de vista da pessoa, né? Então, às vezes a gente, né, precisa também dessa questão de ver o ponto de vista de outra pessoa sobre aquela situação, porque a nossa forma de ver,
às vezes a gente pode achar que pode não estar muito bem correto, que pode não estar conseguindo ver alguma coisa de forma clara, e aí vem o outro, né, o auxílio do outro dessa forma, né? Mas o ponto é que você não pode deixar simplesmente de lado e, ai, não vou olhar para isso e ponto, né? É melhor você sempre tentando olhar, sempre tentando cuidar aos pouquinhos das emoções, do que você deixar tudo ali guardado embaixo do tapete. E aí quando você vai ver, já tá aquela coisa assim difícil, né? Tipo, ao invés de o que você poderia resolver com uma simples varrida, uma simples aspirada ali do tapete, agora você vai ter que tirar o tapete, você vai ter que limpar tudo, vai ter que lavar, entende? É uma metáfora, mas para você ver que é melhor você ir, né, aos poucos, sempre que vier essa emoção, você olhar para ela, do que você deixar com que ela cresça, inflame, né? E vai inflamando, inflamando, e aquilo se torne algo mais difícil de curar, sabe? Porque vai juntando muitas emoções. Aí às vezes ela dá gatilho para outra coisa, né? Aí por causa disso que você não curou, às vezes você acaba magoando outras pessoas porque você ainda não curou aquela situação em você e às vezes você não consegue controlar o que aquela situação lhe traz, né, de gatilho, de coisas negativas, e aí isso acaba respingando em outras pessoas. Então, por isso que é um trabalhinho, digamos, de formiguinha, né? Um trabalhinho de formiguinha. A gente vai aos poucos, tentando ali, olhando, né, para que a gente consiga, o quanto antes, fazer com que isso se dissolva, né? Isso vá se dissolvendo aos poucos, ao invés de criar algo tão concreto, emocionalmente tão pesado, que fique cada vez mais difícil de se desfazer, né? Então, é isso que eu queria falar agora. E qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu respondo. Curta se você gostou e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso também. Muito obrigada!